da série A Verdade, né? Porque não tem assim, são palavras de sabedoria, você pode abrir qualquer lugar, você pode ler um pedaço e depois ler outro, né? Então não precisa ler uma sequência, né? Por causa disso. Bom, vamos ao assunto principal de hoje, Guia para uma Vida Próspera e Feliz, no vídeo número 37, Economia do Nada, né? E a teoria econômica da Seiichi Onoye. Economia do nada. Essa foi a aplicação da teoria econômica da Seiichi Onoye. Foi uma das palestras que eu fiz num seminário especial. E interessante, né? Eu já tinha lido sobre isso e não me tinha dado conta de várias coisas, né? Você lê, mas parece que lê assim por alto, né? Você não presta atenção. Quando você tem um compromisso, você lê com seriedade. Economia do nada é a economia da Itoe, né? Itoe não é propriamente uma religião, tá? É uma comunidade. Na verdade, Itoe é precursor da Seiichi Onoye. Tanto o Dr. Masaru Taniguchi como o Sr. Mokichi Okada, que é fundador da Igreja Messiânica, e demais, né? Quase todos passaram pela Itoe, tá? Então, o Dr. Masaru tinha muito contato com o pessoal da Itoe, inclusive o pessoal da Itoe ajudou muito ele, que tinha uma revista, publicou os artigos dele, ele escrevia, assim por diante. Tinha uma interação. Ele frequentou por um período, né, Itoe. E ele está contando, né, da época, né, como é que ele interpretava essa questão da economia do nada. Isso ajuda muito a você entender, né, a evolução. Como ele fala da evolução, você vai entender também o que quer dizer economia do nada, o que é matéria, não existe matéria é o nada, né? Segundo ela, Itoe, a riqueza infinita surge do nada. Despojando-se de tudo, consegue-se tudo. E isso é aplicado e comprovado pela Itoe no campo da economia, né? Tem uma comunidade lá em Kyoto, né? Não esqueço o nome, mas ainda existe. Tem pouca informação, mas tem um site, um blog que explica, né? Se você procurar, vai conseguir encontrar. Tem um livro do Shoten Konishida, tem em japonês, que aqui tem uma versão em inglês, tá? Itoe diz: se você ficar sem nada, a luz cuidará de você. Dr. Masaru Taniguchi: o significado real dessas palavras eu só entendi recentemente. Após compreender a verdade, o homem não é matéria, né? Recentemente, quer dizer, depois que ele começou a escrever sobre Seiichi Onoye, né? Os livros. Antes, quando abandonei todos os bens, quer dizer, quando ele fazia parte da Itoe e da Seitao Omoto, abandonei todos os bens, vestia só uma túnica com cinto de corda, imitando São Francisco de Assis. Pensava que o homem era, pelo menos em parte, um ser material. Mesmo eliminando os bens materiais, ainda me restava a matéria chamada corpo, e por isso achava que era impossível ficar completamente sem nada. Itoe diz assim: se você ficar sem nada, a luz cuidará de você, né? Na época, interpretava que se dispensássemos, né, todos os bens materiais, né, por isso que ele vivia só com uma túnica, com cinto de corda, né, sem nada, né? Esse é de onde vem a questão da pobreza honrada. Receberíamos de luz, né? A Itoe, o Shoten Konishida não usa Deus, né? Usa luz, né? Não fala em Deus, não fala em natureza búdica, né? Ele usou um termo, né? Recebe de Deus, recebe a luz, né? Receberíamos da luz os elementos materiais necessários para sustentar o nosso corpo carnal, né? Então ele defendia que se você vivesse
acordo com a natureza, né? Ou seja, deixando essa parte de disputas, né, materiais, e se fosse útil, né, e só isso bastava para receber os recursos naturais para viver. E efetivamente o pessoal da Itoen pratica isso, né? Tem um dia que eles fazem isso, e a comunidade é uma comunidade que vive compartilhada, tá? Hoje, se for lá no Kyoto, tem, né? Tem onde tem a sede deles, e moram, acho que umas 100 ou 200 famílias. Tem escola, tem tudo, né? Mas ninguém tem renda individual, tá? Não tem posse individual, né? Tudo que produz lá vai numa caixinha comum, vamos dizer, e é compartilhado, né? Eu não vou entrar em detalhe porque eu também não sei exatamente, né? Mas consegue achar alguma informação na internet. Na época, eu interpretava que se dispensasse os bens materiais, eu ia receber de Deus, da luz, né, as coisas necessárias para viver, para sobreviver. Era uma ideia infantil e simplista, né, devido ao nível de espiritualidade da época, né, ele diz, comentando agora, né. Era uma ideia infantil, né, eu dou, né, eu fico sem nada. Ao ficar sem nada, Deus me dá o recurso necessário, né? Essa era a ideia bem infantil mesmo. No início, né, da Itoen, quando ensinaram que no universo nada existe que seja meu, nada tem, interpretei da seguinte forma: como foi Deus que criou neste mundo material e sou um administrador das coisas de Deus, não existe uma coisa sequer que seja nossa, né? Inclusive tem gente na Seichanoye que prega isso, né? Que nós somos administrador das coisas de Deus, né? Não somos propriamente administrador das coisas de Deus, tá? Deus não tem nada a ver com essas coisas desse mundo fenômeno, que isso aqui é manifestação da mente, né? É bom para desapegar, né? Mas não é verdade, tá? Eu sentia que era ser espiritual, mas tinha vaga sensação que era existência material. Como existência material, pensava que Deus iria fornecer coisas materiais para me sustentar. Se Deus não proporcionar recursos materiais, não podia viver. Por isso, precisava primeiro abandonar meus bens para poder receber de Deus as provisões materiais. Então, esse era o pensamento. Se eu ficar sem nada, se eu abrir mão de tudo, eu ia receber de Deus. Por isso que ele diz que isso é uma ideia infantil e simplista. Dar os meus bens era condição para receber de Deus fornecimento ilimitado de bens materiais. Dar meus bens era condição para receber de Deus fornecimento ilimitado de bens materiais, né? Agora pensa, né? Qual o sentido de dar meus bens para receber bens materiais de volta de Deus, né? Deus é um investidor, né? Toma emprestado meu carro, meu dinheiro, né? Lá ele investe no céu e depois devolve, né? Será que é isso, né? Pior que tem muita gente que ainda cai nesse golpe, né? Que precisa dar bens, né? Se der bens, Deus vai devolver bens, né? Só pensa um pouco, né? Dar bens materiais, né? Por que se eu der o carro, o dinheiro, sei lá, chácara, fazenda, não importa que eu seja, para Deus, Deus vai me devolver bens materiais aumentado ainda por cima, né? Não tem muito sentido, né? E por isso tem até uma variante, né? Quanto mais se dá, mais os bens aumentam, né? Até tem uma explicação que o Dr. Masaru Tanigo te dá, num outro lugar, né? Respondendo uma pergunta de um comerciante, né? Mas não faz sentido, né?
Não é esse tipo de dar, né, que está falando. Dar posse, né, dar dinheiro, dar carro, dar fazenda, dar boi, sei lá. Por quê, né? Ele pensava que tanto os meus bens que eu deveria abandonar, como os bens que me seriam fornecidos por Deus, ambos fossem coisas materiais, né? E então tinha errônea conclusão que ele tinha, né? Que tinha na época, que ele precisava da matéria, né? Precisa de recursos materiais, mas a diferença, né? Que todo mundo precisa de recursos materiais, mas que tinha diferença entre pessoas, né? Uns vivem da matéria fornecida por Deus, né? Que era o caso dele, que achava, né, que a matéria é fornecida por Deus. E outros, matéria obtida tirando dos outros, né, pela ganância, né? Mas ambos dependem da matéria. Um acha que a matéria, né, o recurso vem de Deus, e o outro recurso eu pego dos outros, né, obtida pela ganância. Mas ambos dependem de recursos materiais, né? Isso não é vida desprovida de tudo, né? Como diz Aitoen. Se alguém ainda pensar dessa forma, deve mudar, né? O homem não vive da matéria, o homem vive da palavra de Deus. Deus já disse, né? Eis que vos dei, a minha graça te basta. Isso, né, Jesus Cristo comprovou, né, quando fez o milagre de multiplicação de 5 pães, né, 5 peixes, 5 pães, né. Tá, eu não vou entrar em detalhe, né, mas está lá no livro Evangelho segundo João, né, do Dr. Massarta Niguti, a nona preleção, vale a pena ler, né. Abre a cabeça, né. A minha graça te basta. O que Jesus fez, né? Tinha 5.000 pessoas, tinha 5 pães, e o que ele fez? Só mandou todo mundo sentar e deu graças, né? Te dou pelos 5 pães. O que falta no ser humano não é 5 reais, ou 50, ou 500, ou 5.000, ou 500 mil reais, tá? Isso não vai resolver problema nenhum, na verdade. 5 reais, ou 50, ou 500, ou 5.000, ou 5 milhões, não resolve problema de ninguém. Dê graças. A minha graça te basta. Tem 2 livros que abrem os olhos, né, a cabeça, né, que fala da explicação da multiplicação dos 5 pães. Um é nesse livro do Evangelho, de explicação do Evangelho segundo João, e outro livro é do Joel Goldsmith, também explica isso de forma brilhante, né? Você vai entender o que quer dizer a minha graça te basta. É a mesma explicação do ensinamento, fundamento do seu Tenko Nishida. Se você ficar sem nada, né, a luz cuidará de você. A luz cuidará de você, quer dizer, a graça já foi dada, né? Quando você perder as intenções egoístas, quando você deixar de ter a consciência material que separa eu do outro, naturalmente vai vir um recurso. Bom, não sei se está muito complicado, deve estar, né? Mas não tem nenhuma pergunta específica. Por enquanto, depois deve de ter, porque não é muito fácil entender isso. Matéria não existe. Por que o homem dependeria de algo que não existe, né? E aí, Dr. Masaru Niguchi, já depois, né, na primeira fase, daí ele dizia, né, eu dependia da matéria vinda de Deus, e os outros dependiam de matéria obtida, né, dos outros, né, mas ambos dependiam da matéria.
Por que o homem dependeria de matéria que não existe, né? Então tem que entender a questão que matéria não existe, né? O homem não é sustentado pela matéria, o homem é um ser espiritual sustentado pela palavra de Deus, né? Isso tem que ficar claro. Se esta verdade não penetrar na alma, de nada adianta a pessoa abandonar a matéria, pois será dependente da matéria proveniente de Deus. O homem não é sustentado pela matéria. Compreendi isso quando me foi revelada a grandiosa e sublime verdade. A matéria não existe. Ela é sinônimo do nada, né? Eu sei que é repetitivo e chato, né? Mas não adianta ficar dizendo eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou perfeito, e do outro lado tá vendo o teu corpo fraco, franzino, e não está adiantando nada, né? Ficar dizendo eu sou filho de Deus, sou filho de Deus perfeito, eu sou, né? Primeiro você tem que negar, nem negar, né? Não tem como negar, né? Isto, né, é manifestação da mente. Ela muda. Compreendi profunda e corretamente a essência da vida destituída da matéria. Para praticar o ensinamento da Seichonoye, primeiro tem que entender matéria não existe, tá? Não adianta ficar, quero ver a minha imagem verdadeira, quero ver minha imagem verdadeira, né? A pessoa fica, eu sou filho de Deus, depois do outro lado está pensando, sou fraco, sou carente, sou isso, sou aquilo, né? Não consigo fazer, não posso. O homem, sendo filho de Deus, é ser espiritual, não vive da matéria. A matéria não passa de projeção da mente. A meu ver, o fato de Itoen aconselhar abandonar primeiramente todos os bens materiais não tem por objetivo reavê-los novamente, e sim dar à própria pessoa a oportunidade de compreender que ela não é uma existência material, né? Abandonar a consciência material, né? É isso. Tem um dia que eles saem para fazer oferenda de trabalho, só que a oferenda de trabalho da Itoen é ir na rua, no bairro, e fazer um trabalho comunitário, voluntário, qualquer coisa que tiver que fazer, né? Já falei até isso nos vídeos anteriores, né? E aí pessoas curam, tem extraordinários retornos, né? Quando a pessoa abandona a matéria, passa a não depender da matéria, sua vida entra em movimento de modo natural. Quando você desapega, né? Quando você liberta a matéria de você, você liberta uma coisa chamada vida que está dentro de você. Vida entra em movimento natural. Por isso que você tem que, segunda norma do praticante da Seichonoye, conservar sempre o sentimento natural, né? Não é sentimento material, né? Sentimento natural. Por quê, né? Quando você liberta a vida é progresso, é criar, é desenvolver, crescer, progredir, transformar, né? Que é o verbo de consumo das pessoas, né? O que eu faço para ser criativo? O que eu faço para crescer na vida? O que eu faço para progredir na carreira profissional? O que eu faço para desenvolver profissionalmente? Quem conjuga esses verbos? É vida. Quanto mais você tem consciência de que você é matéria, menos você consegue conjugar esses verbos. Quanto menos você tiver consciência material, quanto mais você tiver consciência eu, vida, eu crio, eu progrido, eu desenvolvo, eu transformo, você consegue conjugar o verbo de consumo do sonho das pessoas, né? O que eu faço para ser criativo? O que eu faço para progredir na vida? O que eu faço para movimentar, né? Desenvolver minha carreira, para desenvolver a empresa, para desenvolver meus negócios? Quem? Vida, não é matéria.
não é teu cérebro. Quanto mais consciência material, menos consegue conjugar estes verbos: criar, desenvolver, progredir, crescer, movimentar e transformar. A correta aplicação da teoria econômica da Seichoné. Primeira coisa, tem que entender: matéria não existe. O que matéria não existe? Tudo é reflexo da mente, aparece e desaparece conforme o pensamento, né? Portanto, não deve apegar a forma, ser possessivo, né? Apegar a forma não só um objeto, né? Mas a forma de ser, né? Como era o caso do Dr. Sartaniguchi. Não posso ter posse, né? Preciso ser pobre. Se eu tiver bens, vai faltar para os outros, né? Isso é uma forma de apego. Tem várias formas de apego, né? O desapego é assim, né? Isso está certo, isso é uma forma de apego, é assim que tem que ser feito. É um apego. Você tem que desapegar dessas coisas, né? Para liberar a vida. Tudo é manifestação da vida de Deus, né? Segundo a matéria não existe, mas matéria é, por outro lado, manifestação da vida de Deus. Então tem que ser vivificado. Então, ao aplicar a teoria econômica Seichoné, você tem que praticar aquilo que é o mundo, né? Finalidade desse mundo. Este mundo é o mundo da vivificação mútua. O mundo da vivificação mútua é onde todos se beneficiam, né? Cada um suprindo a necessidade do outro, através da geração de produtos e serviços, né? Um supre a necessidade do outro. Vivificar é suprir, dar, facilitar a vida do outro para ser feliz, né? Não precisa usurpar, tá? Isso era um dos problemas, né? Um dilema que o Sr. Tenko Nishida da Itoen tinha na vida, né? Ele via o mundo econômico, o mundo financeiro, um mundo de disputa, de conflitos, né? De interesses, um querendo sugar do outro, tirar do outro. Ele tem no livro do Masaru Taniguchi tem as passagens, né? Aliás, o Dr. Masaru Taniguchi fala várias, né? Em vários lugares fala sobre o Sr. Tenko Nishida, né? E fala do momento que o Sr. Tenko Nishida recebeu a luz, né? A compreensão. É bem singular, né? Ele viu uma mãe amamentando um bebê, né? E aí entendeu que naquela relação entre mãe e bebê não tinha nem o bebê que suga o leite da mãe, nem mãe que é sugado pelo bebê, né? Se o leite não fosse tirado, né? O leite ia fazer não ia fazer bem para a própria mãe, né? E o bebê, se não mamasse, ia sentir falta do alimento, claro. Naquela relação, essa que deve ser a verdadeira relação comercial e econômica do mundo, né? Todos se beneficiam, né? Então, vivificar é suprir, facilitar a vida do outro para ser feliz, né? Aquilo que eu faço ao outro, faço para mim mesmo, né? Aquilo que eu faço, retorna para mim. É o verdadeiro dar e receber que você tem que praticar. Vivificar é tratar tudo como manifestação da vida de Deus, né? O japonês tem, hoje não tem muito, mas antigamente tinha essa questão do mottainai, né? Vivificar é empregar todas as coisas de maneira mais eficiente e proveitosa possível, né? O japonês de antigamente não jogava nada fora, né? Era aquilo que hoje em dia diz acumulador, né? Pessoal que junta tudo. Vivificar não é desperdiçar, utilizar de forma... É utilizar tudo de forma mais proveitosa possível, né? Mottainai, né? Mottai quer dizer... São compostos de 3 kanji, né? A primeira parte aqui quer dizer matéria, né? A essência da matéria. A essência da matéria seria a vida, né?
aquilo que o Dr. Masaru Taniguchi, matéria é manifestação da vida. Motai nai quer dizer, apesar disso, ele é nada, né? É um vazio, é manifestação da mente, não é nada, aparece e desaparece. Mas mesmo assim você tem que reverenciar, utilizar, né? Não simplesmente descartar, né? Como faz hoje. É o maior problema da humanidade, é o lixo, porque simplesmente descarta, né? Utiliza aquilo que é útil, conveniente a si, o resto simplesmente descarta, né? E esse é o maior problema hoje da humanidade. Vivificar é eliminar o desperdício, né? É o problema dessa coisa de não saber utilizar corretamente, né? O maior problema hoje, né, inacreditável, né, é a máscara que as pessoas estão usando, né? Pessoas estão jogando isso em qualquer lugar e está poluindo o planeta Terra. Inacreditável. Máscara do Covid. Porque não tem pingo de consciência, né, do que é aquele pedaço de tecido. Usou, não serviu, não serve mais, daqui 2 horas, simplesmente joga em qualquer lugar. É o maior problema. A humanidade não aprendeu nada, nem com o Covid. Vivificar é eliminar o desperdício. Utilizar isso, né, dentro do mundo corporativo, dentro da empresa, né, é eliminar o desperdício, né. Desperdício é matar as coisas, né, inutilizar, jogar fora, né. Por isso que tem o Mottainai, né, vivificar, empregar de forma mais proveitosa possível, né. Desperdício é o maior problema dentro do mundo corporativo, dentro da empresa, né. Você tem que eliminar, né, desperdício de dinheiro, né, tempo, né. O que mais se perde dentro da empresa é o tempo, né. Seja lá tempo de espera, tempo de um processo para o outro, né. Desperdício de mão de obra, né. Pessoas não trabalham direito, tem retrabalho, por causa do retrabalho, utiliza material em excesso, né? Então tem desperdício de material, isso aumenta custo, desperdiça água, energia, etc, etc, né? Bom, hoje o pessoal trabalha em casa, então resolveu o problema da empresa, né? Na empresa praticamente ninguém se preocupa em desligar a luz, né? Todo mundo sai, deixa ar-condicionado ligado, luz ligado, torneira aberta, né? É onde mais se desperdiça, né? Isso que tem que aplicar, né? Como é que se aplica, né? Não tem outra forma, né? Você tem que medir, né? Dentro do mundo corporativo, você tem que medir. Você tem que criar índices, né? Índice de qualidade, índice de satisfação, índice de giro do estoque, índice de lucratividade. Você tem que criar o KPI, né? Tem que ter os índices, os indicadores, né? Então, vários e vários KPIs tem que criar, né? Tem que tirar essas certificações, né? Para ter um processo padrão, né, onde se elimina desperdícios, né, essa é a forma, né. Mas não é desperdício por causa do custo, tá? É para vivificar. Você tem que utilizar os recursos de forma mais apropriada possível. O objetivo não é simplesmente reduzir custo, né? Não é isso. Tem que vir da consciência interior, de vivificar, de utilizar as coisas de forma mais proveitosa possível. Isso vale na empresa, vale em casa, vale em tudo, né? O que se perde de recurso, né, em casa, de casca, de verdura, de fruta, isso é um absurdo, né?
vivificar o produto é amar mercadoria, né? Isso dentro de uma loja comercial, né? Isso foi a pergunta que fizeram. O Dr. Masaru Taniguchi foi um lojista, um comerciante, né? O que eu tenho que fazer para vivificar, né? Ele disse, você tem que amar mercadoria, né? Amar mercadoria é fazer que o mercadoria, né, o produto, né, cumpra a finalidade para a qual foram feitas. Não ficar estocado, guardado dentro do armário, prateleira, né? Isso vale para pessoa física também, né? Você comprar um monte de roupa, sapato, sei lá o que for, deixa lá dentro do armário, não na prateleira, né? Isso é não amar a mercadoria, né? Você compra uma roupa, né? Essa roupa aqui. A roupa foi feita para utilizar, tá? Se fica lá dentro do armário, ela não vai sentir feliz, né? Ela não é amado. Ela é amado quando você utiliza, né? Então, eu não estou incentivando o consumismo, né? Mas se compra, utiliza, né? Não tem sentido deixar guardado, né? Guardado para o dia de sei lá de que, quando vier uma visita, né? Você compra um copo de cristal e deixa guardado para dia que chegar uma visita, né? Hoje em dia não tem nem mais visita, né? A visita mais importante é a tua família, né? Tem que utilizar para deixar a tua família feliz, teu marido, tua esposa, teus filhos, né? Felizes, né? Não tem sentido deixar guardado coisas bonitas dentro do armário para visita, né? Isso é uma coisa... Tem que amar a mercadoria. Amar a mercadoria é utilizar de forma... evitar o mottainai, né? Bom, sobre teoria econômica, economia do nada, sei que é um assunto meio complicado, mas é isso, mas ela é fundamental, né? Não sei se não vejo nenhuma pergunta. Acho que o pessoal deve ter dormido, né? Porque o assunto não é tão nem agradável de ouvir, nem sei se é tão interessante, né?